Olá a todos, hoje vamos dar início a um novo Siman, o Siman Nun Vav, fala um pouco do significado do Kadish, fala da sua tradução, da sua importância. Então vamos lá, vamos começar agora no Siman Nun Vav, são 5 Seifim. Seif Aleph, fala o Shulchan Aruch, Yesh lechaven ba'aniyat a-Kadish. Nós temos que ter a intenção na hora de responder o Kadish e logicamente pronunciar o Kadish. Fala o Rema Hagá, Velo yafsik ben yehesh merabah lemevarach. Não deve se interromper entre as palavras Yehesh merabah e a palavra mevarach. Aqui entre parênteses fala o Rema, Hagaot asheri beshem or zarua katav de leferush rishon leafsik ben sheme lerabah. O leferush ri en leafsik ben rabah lemevarach. Aqui uma discussão aonde que não pode interromper. Velanot oto bekodram, devemos respondê-lo com a voz alta. O leishtadel arutz kedel ishmoa kadis. Devemos nos esforçar para nós sermos ágeis para escutar, ouvir o Kadish. Fala o Rema, continua aqui Hagá. Viesh lamod kisheonin Kadish. Deve se levantar quando se responde o Kadish. Assim como qualquer coisa de Kedushá, como na Kedushá. O Misheba le Beta Knesset veshomea kahal onin Kadish. Quem chega na Beta Knesset e está ouvindo as pessoas respondendo Kadish. Onei mahem. Afal pish lo shamash de atzibur shamarit gadel. Mesmo que ele não ouviu do Hazan o início do Kadish, ele ouviu que as pessoas já estão respondendo, ele pode responder junto com o Kahal. Vegam ashliach tzibur tzarich lomar yehesh merabah ukshematil matchil idgadel yesh lomar ve'ata idgadalna koach zechor achameh. Aqui tem alguns psukim, mas aqui ele fala o Rema que o shliach tzibur ele tem que falar também ele responde o yehesh merabah como todo mundo, como o Kahal, e quando ele começa a falar o idgadal, ele fala aqui alguns outros psukim, alguns outros acréscimos que a gente vai ver aqui nos comentários do Mishnah Brura. Vamos ler o comentário do Mishnah Brura no Seif Aleph. Yesh lechaven, que Amru Hazal, falaram nossos Chachamim. Seif Katan Aleph. Kol haoneh amen yehesh merabah mevarah, bechol kocho, todo aquele que responde yehesh merabah mevarah, que seu nome seja engrandecido e abençoado com toda a sua força, korim lo gzar dino, se anula, se corta os seus maus decretos. O Pershu Arishonim, Derotzelomar, Bechol Kocho, e nossos Chachamim já explicaram o que quer dizer Bechol Kocho com toda a sua força, Bechol Kavanato, Bechol Evarav, com toda a sua intenção e com todo o seu corpo. Dehainu, Sheomrena, Belev, Vanefesh, Velorak, Motzi, Bissatav, Levó, Balimo. Ele tem que falar Bemet com coração, com vigor, com a pessoa que ela tem que estar ali vibrando com a hora de responder o Kadish, não simplesmente falando da boca para fora. Game Havel Ishmoa Kadish, Mi Pia Shaliach Tzibur, que deixe dar alma o one. E a pessoa tem que ter a intenção correta na hora que ele vai responder o Kadish, quando ele ouve do Shaliach Tzibur, ele saber o que ele está respondendo. Na hora que ele fala Amen, Yehesh merabah, Ve Amen, Shahar Damiran Be'alma, e também o Amen, que ele responde depois de Damiran Be'alma. Muito mais ainda, temos que ter o cuidado de não falar, conversar durante o Kadish. Ou Kedushá, ou logicamente durante a Kedushá. Porque deita Maser der Heretz, como te consta na Maser der Heretz de Rabbi Hama, Ashkehel Eliyahu, Bekama Alfei Gemalim Teonim Af Vehema, Leshalem Laelo. Rabbi Hama encontrou Eliyahu Anavi, ele estava com vários camelos, e esses camelos estavam carregando fúria e fúrias de Hashem para pagar contra as pessoas, para dar contra aquelas pessoas que elas costumam conversar no Kadish ou falar no meio do Kadish. Toda aquela pessoa que fala na hora do Kadish ou Kedushá, Alava Katuv Omer, Velo Tikarata Yaakov. Você não me chamou de Yaakov, quer dizer como se a Kadosh Baruch Hu não gostasse dessa pessoa. Vekatuv Besefer Hasidim, está escrito no livro de Sefer Hasidim, Maaseh Behasid Ehad Shira Lehasid Aher, B'motov Fanav Norikon. Aconteceu com o Hassid, que ele apareceu um amigo dele no sonho, depois não foi no sonho, apareceu para ele depois de falecido, e ele apareceu, estava com a face branca, a face pálida. Amar lo lama panecha morikon, por que tua face está empalecida? Amar lo mipnei shaiti medaber b'shat sheliach tzibur haya omer vayechulu ubirkat magen avot ubeit gadel. Por que eu estou com a face assim, depois que eu faleci? Porque eu falava na hora que o sheliach tzibur estava falando vayechulu, no Erev Shabbat, em Kabbalat Shabbat, e também na hora do magen avot, no Kabbalat Shabbat, e na hora do Kadish. Só para a gente ver a importância do cuidado que temos que ter no momento da tefilá, de não conversarmos. O Besefer Matem Moshe Siman Taf Yudalef Beshem Midrash Shecham Echad Niteral Letalmidó Behal. Agora sim, no sonho, aconteceu que um Chacham Echad apareceu para ele, para um aluno no sonho, Verá Talmid Shaya Lo Ketem Mitzcho, e ele viu, o aluno viu
que o Raham dele estava com uma mancha na testa. Ve'amarlo, por que você está com essa mancha na testa? Porque eu não me cuidava na hora que o Hazan estava falando o Kadish, eu não me cuidava e acabava não tendo cuidado nesse momento. Mesmo pensar em Divrei Torah, é Assur na hora que o Hazan está pronunciando o Kadish. Nós temos que ter uma atenção especial nas intenções durante o Kadish. Aqui fala o Mishnah Berurah em nome do Pri Hadash. Não interessa se é um Kadish que foi feito após o estudo de Tanakh, ou de Agadá, ou de Midrash, ou de Mishnayot. Em relação a todos os Kadishim, devemos ter uma atenção especial na hora dessa tefilá. Assim fala o Mishnah Berurah em nome do Pri Gadim também. Seif Katan Beit. Nós falamos lá no Shulchan Aruch a importância de termos a intenção no Kadish. E agora o Mishnah Berurah vai trazer um pouquinho sobre o Nusach do Kadish. O Nusach HaKadish, Idgadel ve'Idkadesh, she'usad al pi המקרא, ve'Idgadelti ve'Idkadashti, Amur beheskel amerhed, Inyan Milhemet Gog Magog. Anshei Knesset Agdolá, depois da destruição do Beit Rishon, eles que compilaram o Kadish, e esse Kadish foi baseado no texto da Nivoá de Heskel, sobre Milhemet Gog Magog, que nos finais dos dias, depois que tiver essa guerra, o nome de Hashem vai ser engrandecido, vai ser louvado, o nome de Akadosh Baruch Hu vai se revelar de uma maneira completa em todo o mundo. Então foi baseado nesse trecho de Heskel que o Kadish foi compilado. Sheazit Gadel Shemosh Lakadosh Baruch Hu, que aí sim o nome de Hashem vai ser engrandecido e vai se aumentar e vai ser mais notório e público para todo mundo. Dichtiv Bayom Hu Yashem Echad Shmeochod, naquele dia o nome de Hashem será um, Akadosh Baruch Hu será considerado como um e seu nome um. Veomar Adalet de Itgadel ve Itkadesh Betzere, que o Ivri Velot Targum. Aí no Beit Yosef, ele fala que como aqui é uma linguagem em Ivri, tá, em hebraico, então tem que se falar com Itgadel, e não Itkadal, que é em aramaico. Tá? Veit Kadash. Quer dizer, a gente sabe que os Faradim têm o costume de falar Itgadal Veit Kadash, porque a gente considera ainda no Lashon de Arami, no Lashon em aramaico. Já o Oremá, ele traz aqui que tem que se falar com Itgadel Veit Kadesh, porque isso é um Lashon de Ivri, de hebraico. ולא בשני שבעים כאילו ההתר והגימל בשבע, אלא גימל בפתח. E sim, o gimel com itgadal, né? Não itgedel. E sim itgadel. O gimel embaixo com o patar, com a. Veadgish a gimel de itgadel, de lo ishtamar de itkadel. Leshon oref, targum oref. Tá? E kedal. Isso aqui também as pessoas acabam se confundindo. Na hora de falar itkadal, é o gimel, pronunciar itgadal, não itkadal. Senão a pessoa troca o gimel pelo kuf e aí vai ser outra palavra. Então tem que se dar uma ênfase e adgish aqui no gimel, itgadal ou itgadel, de acordo com alguns costumes. Veló, e adgish beoter abeit de itbarah, ve'achtor eter arev de ithalal. Ele fala também aqui para a pessoa ter um cuidado para não colocar muita ênfase no beit do itbarah e também e saber separar bem o rei do Veit Halal, para falar Veit Halal, não Veit Halal. Tá? E se Veit Halal pronunciar o rei direitinho. Deverá, Shtei Tevot Hen, a palavra Diverá, são duas palavras, não Divrá, sim, Deverá, Shtei Tevot Hen, são duas palavras, então deve-se ter um cuidado sobre isso também. Ahar, Tevot, Kiriote e Afsik Tzat, após a pronunciar Kiriote, deve-se ter uma pequena pausa. De Tevot Elokai al-mala al-idgadel, porque a palavra Hirute tem a ver com o início do Kadish e não com sua continuação, então deve dar-se uma pausa como se fosse uma pequena vírgula depois de Hirute. Então fica Idgadal, Veit Kadash, Shemer Rabá, Be'alma Divira Hirute. Uma pausa, Ve'amlich, Mahute, Ve'atzmah, porque aí assim continua. Bisman Kariv, Ve'imru Amen, na hora de falar Bisman Kariv, Amen, Nachon Shomar Ashliach Tzibur, Bevat Achat. Tem que falar de uma vez só. Velo yafsik benehem. Que no agim sheina kalonin amen ad shomar shliach tzibur amen. Então o Hazan tem que falar bisman kariv veimru amen, para que todo mundo já fala amen logo depois do Hazan. Ima shliach tzibur marich arbe benigun shel veimru amen. Se o Hazan ele acabar se prolongando demais no canto dele, né, na hora de falar veimru amen, lo yamtinu alav be'aniat amen. Não tem que esperar o Hazan falar o amen dele, já pode falar veimru e a gente já fala amen. Que shomer aone Amen leheshmer abá, yafsik tzat ben amen leheshmer abá. E quando a gente responde amen, dá uma pausa, yeheshmer abá mevarah eomel mayá, o que haigav na ben amen lemudim. E assim também na amidá, no mesmo caso, quando a gente fala
quando a Mahzisha Hinato Letzion, falamos Amém, depois Mudim, tem que dar uma pausa entre o Amém e o Mudim. Kitevat Amém Kai Anian al Shaliach Tzibur, porque o Amém tem a ver com o que a gente escutou do Hazan. Vehesh Merabá Umemar Bifnei Atzmor. E a palavra e a frase Resh Merabá, que seu nome seja engrandecido e louvado, isso aqui é uma frase por si só, e o Amém já é uma outra coisa. E Resh Merabá, o Targum Shel, e qual é a tradução de Resh Merabá Mevará? Yeshemo Agadol Mevorá, que o nome de Deus seja engrandecido e louvado, Leolam, eternamente, Leolme Olamim, para todos os mundos e eternamente. Sheme Bli Yud, e sim o Yud, Gam Limapik Ahei, quer dizer, Sheme, somente Sheme puro, né? Diferente de alguns Nusach que costumam falar Sheme Rabá Mevará, e assim cada um deve seguir o seu costume, logicamente, Alahá Lemase, cada um deve seguir o seu costume, o seu minhag, e estudar direitinho. O Midivrei Apri Megadim, Mashma Shetov Yotev Lamam Apik Berrei. Mevará, Bekamatz Tahatabeit, Patah Tahatareis, e falar Mevará, né, com Kamatz embaixo do Veit, Mevará, e o embaixo do Reish, o Patah, um A um pouco mais fechado. Lealam, Bekamatz Tahatayin, também com A embaixo do Ain, o Lealmei Bevav, Vetzarich, o Lealmei, né, o Lealmei com o Vav no U Lealmei. Vetzarich Shaliach Tzibur Gamken Lamar Belah Shehesh Merabá. O Shaliach Tzibur também responde o Kadish Shehesh Merabá em voz baixa. Velo Yomar Od Apam Amen, mas ele não fala Amém de novo. Rak Yatchid Shehesh Merabá. Vehar Kah Yatchid Itbarach Vehulei Vekolram. E aí ele fala Shehesh Merabá Mevará Lealal Meal Maya em voz baixa. Já a continuação Itbarach Vishtabach. Assim ele levanta a voz e continua. Vesh Bosh Monal Shonot Shel Sheva. Aqui tem 8 linguagens de louvor. Keneged Shivar Ekiim. Isso é em relação proporcional aos 7 céus, Ve'araki Ashe Al-Gaber Ashe Hayot, e o último céu que está acima de todas as criaturas celestiais, o Bitchilá, Omer, Idgadel, Veitkadesh, Shem, Shnei Leshonot Shel Sheva, e o início é Idgadel, Veitkadesh, são 2 linguagens de Sheva, Shem, Besahakol, Asara, Leshonot Shel Sheva. No final são totalizando 10, com essas mais 2, Idgadal, Veitkadesh, Keneged Aseret Atibrot, isso em relação aos 10 mandamentos falados no Har Sinai. Min kol birchatá shalosh tevot, min kol birchatá shiratá. Então, min kol birchatá são 3 palavras, tem que ter esse cuidado, traz aqui o Mishnah Berurah. O bayamim shekoflim akadishim leilá ou leilá, e durante o costume de aseret temei tshuvá, da gente repetir leilá ou leilá, elomarak mikol birchatá, que deixe lo ye besahakol rak kav retevot. E não é necessário, não é só para falar mikol birchatá, a gente costuma juntar mikol, né, que deixa para não faltar no total de 28 palavras. E aqui fala o Mishnah Berurah no Seif Katan Gimel, não se deve interromper entre Resh Merabá e Mevará. Velo Yafsik, Ayen Bepim Megadim, temos que nos aprofundar no Primegadim, no Mehatzitashek, Dehan Shelo Yafsik Bishtika Benehem, Aval Entzari Lomar Benishmahat. Quer dizer, eu não posso ter uma interrupção aqui, na verdade, entre o Uremá, a gente falou antes que não deve se ter uma interrupção entre Resh Merabá e Mevará. Mas essa interrupção não quer dizer que eu tenho que falar de um fôlego só. Não sou obrigado a falar tudo num fôlego só. Posso respirar no meio. Lemevará, Seif Katan Dalet, Ayen Magen Avraham, Lefi Devarav, Gam Ben Lehesh Merabá Lerabá, En Leafsik. Bekol Ram, Seif Katan Hei, Shaledei Ze, Mitorer Akavaná, Veladei Kozem Mitbatim Gizerot Kashot. A pessoa deve responder o Kadish em voz alta. Dessa maneira ele consegue ter uma intenção um pouco melhor. Ele vai ter as suas kavanot de uma maneira melhor quando ele fala em voz alta. E também ele consegue anular maus decretos. O Mikol Makol Eiten Kolot Gedolot Sheitlot Setsu Alav Ben Adam Igrom Nahem Het. Também a gente não deve gritar ao ponto de incomodar as outras pessoas. E isso vai causar problemas maiores. Seif Katan Vav Lishmoa Kadish. Temos que ter uma intenção especial para ouvir o Kadish, Shaniá também, Resh Merabá, o mitzvah Gdolá Meoda. Responder o Kadish e Resh Merabá é uma mitzvah muito grande. Amém, Resh Merabá, Adif Tiftei Migdushá Modim. É muito mais importante do que responder Kedushá e Modim. Lachen Bekehilot Gdolot Bazará, Sheesh Kama Minyanim, Kesheshomea Shtehem Kehad, Yanei Amen Resh Merabá. Então, assim também em grandes comunidades, tá? Quando eles estão, tem vários minyanim juntos fazendo nessas grandes kehilot, quando se ouve o Kadish, tem que tomar um cuidado para falar todos juntos, como se fosse uma pessoa só, para todo mundo responder junto, e Resh Merabá. Mas se tem na sua frente 2 sinagogas, Behal Magim Le Kadish, Ehar Shmona Esre,
o Behal Ming de Kedushá. Agora, tem dois minyanim na sua frente. Um está falando Kadish, depois do Shemona Esrei, e o outro agora vai começar a Kedushá. O que eu faço? Eu faço a Kedushá ou eu faço o Kadish? Fala o Mishnah Berurah, e ler ve'ane Kedushá. Vai e responde a Kedushá. Por quê? Porque depois da Kedushá, ali naquele minyan também vai ter Kadish. Então você vai ganhar duas em uma ali. Você vai responder a Kedushá e o Kadish que vai ter ali. Ponto. Agora, no meio do Amen Heshmerabá, tem que tomar um cuidado, aqui fala o Oremá, ou Mishnah Berurah, para não interromper no meio do Heshmerabá para responder a Kedushá. Agora, o inverso tem que se aprofundar na Lahá. Se eu estou respondendo a Kedushá e eu ouço o Kadish, Heshmerabá, eu tenho que me aprofundar para ver se realmente Bemet eu vou ter que parar a Kedushá para responder o Kadish. Vamos aqui no Seif Katan Zain. Veyesh lamod ad ahar shesem amen heshmerabá. Deve se levantar até responder amen heshmerabá. Veyesh omrim sheyesh lamod ad amen sheleahar itbará. Tem gente que fala que até o amen depois de itbará. Vemru amen. Seif Katan Het. Davar. Nós falamos lá em cima no Seif Katan Het. Nós falamos yesh lamod kisheonim kadish. Bechol davar shebikdushá. E qualquer outra coisa de kedushá. Veyesh omrim sheyen tzarich lamod. Tem gente que fala que não precisa levantar. Ela shekol kadish shetafasó me'omed. A não ser o Kadishim que tem após alguma tefilá que você já está de pé, como por exemplo no Halel, e aí deve se manter de pé até responder Amen Heshmerabá. Vesh lachosh ledivrea machmirim, vesh lilmod kal vachom eiglon melech Moav sheya nochri vekam yatzom me'al kisol lidvar Hashem. Tem gente que fala que a gente tem que se preocupar sim e estar de pé para responder o Kadish, e a gente tem que levar em consideração a esses legisladores que são mais machmirim, e aprendemos isso no Kalvahoma de Eglon. Eglon, ele conta o Tanakh, ele era um rei de Moav, e ele era um goi, e ele se levantou quando o Navi veio falar com ele,